Esse evangelho, no capítulo 16, utilidade providencial da fortuna, hoje, quando ele fala esse trecho importante e coloca que o problema, ele diz, é o laço, a fortuna é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. E antes ele diz, a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. A palavra desse evangelho que nos vem nesse momento é um dos obstáculos que eu tenho visto muitas pessoas comentarem ao falarem da vida delas. Muitas pessoas que estão realmente buscando e tentando praticar uma nova maneira de viver e de ver as coisas, que eles estão enxergando um grande problema na vida deles, chamado autossuficiência. E depois que eu tenho ouvido essas pessoas, eu tenho colocado essa lente nas minhas reflexões. Quando temos problemas, é que essa situação se revela, porque geralmente nós reagimos de modo revoltado, porque quando a gente tem problemas, a gente se revolta, mas quando a gente entende por que se revolta, começa a prestar atenção, é porque as coisas não estão acontecendo como nós queríamos que elas estivessem acontecendo. Toda vez que as coisas não acontecem como nós queremos, nós ficamos com raiva. Aí queremos manipular, queremos esbravejar. E por que vem essa revolta? Por que vem esse bravejamento? Por que vem esse grito, essa revolta? Se não é porque ali o nosso senso de autossuficiência estava sendo testado. Quantas vezes, quando nós vamos falar, nós começamos pensando, partindo profundamente de que tudo é do Pai, de que nosso tesouro está nas mãos de Deus, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Parece que essa parte some, e nós só vamos perceber ou nos problemas ou em pequenas manifestações. Ver se eu consigo ser mais claro com a história que eu passei outro dia. Meu filho, ele costumava ficar desesperado. Ele tem 7 anos. Quando tinha que fazer exame de sangue, né? Porque fazer exame de sangue tem que fazer o quê? Furar. Então ele tem muito medo de injeção, essa furada para tirar o sangue para fazer exames. E eu vejo que realmente muitas crianças têm isso. E ele teve dengue agora, nesse mês das férias, logo no começo. E a dengue baixa
a imunidade. Tem que ficar fazendo exames de sangue a depender do grau dela, de 4 em 4 horas, mínimo uma vez por dia. Então, você imagina uma criança que fica desesperada quando vê a agulha ser furada 2 vezes por dia, ou todo dia saber que ia para o hospital para levar aquela furada. E eu cheguei num hospital aqui em Fortaleza, numa noite, já bem na quinta noite, que eu costumava aí à noite, achava que era melhor o tempo, né? Eu tinha que ir todo dia, no mínimo uma vez por dia. E uma noite coincidiu de estar lá uma equipe e um rapaz começou brincando com ele, a outra brincando, e ele disse que ia ser forte, pediu que eu não o segurasse com força, porque ele tinha muito trauma também, porque eu apertava ele. Eu disse, eu não vou lhe apertar. E ficava brincando, e aconteceu que ele pediu, engraçado, a criança. Ele disse, pois espera aí, deixa eu rezar. Aí ele, tipo assim, se benzeu, falou lá a reza que ele achou que devia fazer, e disse, pronto. Aí fizeram, né? Furaram, e ele meio assim, eu vou gritar, pode gritar, só que ele não gritou. Aí quando viu, acabou. E pela primeira vez, ele não deu um escândalo. E eu olhei, e eles parabenizaram ele, que ele era corajoso, que ele era isso, que ele era aquilo. E eu agradeci a equipe. E a equipe parece que costuma ser avaliado pela empresa. E a empresa disse assim, o senhor gostou mesmo do nosso trabalho? Eu disse, gostei. Pois, se o senhor puder, ó, aqui tem a manifestação do cliente. O senhor entra no celular e faz essa manifestação para a empresa. Se o senhor quiser, se o senhor puder, para valorizar o nosso trabalho. Eu fiz um texto extenso, contando a história e agradecendo. Eles ficaram muito felizes. Ficaram, sabe, aquele se derramando de gratidão, e vamos lá, e me segue no Instagram. Aí eu pego aquela mesma mensagem que eu escrevi para eles e coloquei num grupo de família. E passa, no outro dia, uma companheira de um primo meu, ela é evangélica, né? Ela colocou assim, Renato, graças a Deus que deu tudo certo com seu filho. Graças a Deus que tem essa equipe. Mas esse seu texto, Renato, aí ela usou a expressão, né? A Bíblia diz que a gente não deve engrandecer demais aos homens. Antes de tudo, a gente tem que engrandecer ao nome de Deus. Aí eu percebi que eu fiz um texto imenso de agradecimento, falei detalhadamente da equipe, do meu filho, da minha família, e em nenhuma linha do texto tinha o nome de Deus. Melhora com a história a gente entender o que é autossuficiência. É a gente dizer que acredita em Deus, mas nas pequenas coisas. Quando a gente está dando certo,
ou quando as coisas não estão acontecendo como a gente quer, a gente se revolta porque acha que a gente pode resolver. E quando está acontecendo como a gente acha que quer, a gente acha que foi a gente, o dinheiro da gente, o plano de saúde da gente, os homens, as mulheres, mas não começa dizendo que primeiro foi glória a Deus. Foi uma grande reflexão essa pergunta, essa manifestação dela no grupo. Muita gente pode até ter achado radical, mas eu achei que ela estava 100% com razão. Eu devo colocar a minha vida e as minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo, que eu entendo que é Deus. Eu tenho que fazer minha parte. Mas se eu construo a casa e Deus não abençoa, a casa, mais dia menos dia, ela cai. É casa feita na areia. E aí eu comecei a pensar, com certeza, como é que pode? Eu medito todo dia, eu falo com vocês sobre Deus, 2, 3 vezes por semana. Eu vou lá e faço um agradecimento de muitas linhas. Merecido o agradecimento às pessoas, mas eu não boto Deus, que era para estar em primeiro lugar, e nenhuma palavra. E logicamente que o que vai à boca é o que vem do meu coração. Provavelmente o meu coração, ele estava observando isso. Não se deve servir a Deus e ao dinheiro, né, e a Manon, mas era isso que estava acontecendo, porque se eu não enxerguei Deus nessa relação tão importante, eu estava me achando rico, afortunado, a nível material, mas não estava compreendendo naquele momento de glória, que a glória é a Deus, que se Deus não quer, se Ele acha que eu não preciso, as coisas não acontecem. Como é? E eu, de um tempo para cá, toda hora quando eu começo a meditar, eu começo assim, pensando, eu amo a Deus sobre todas as coisas, todo dia, mas nós estamos no mundo de provas e expiações. Eu fui provado. Renato, nem foi uma coisa ruim, foi maravilhoso, foi. Teu filho saiu bem, foi. Você agradeceu a equipe, agradeci. Falou com as pessoas, falei. Mas eu não agradeci a Deus, não. Não é questão de culpa. Renato, você é culpado porque você não agradeceu a Deus. Deus vai te castigar. Não vai. Mas Ele está conversando comigo. Diz, filho, entende. Esse mundo é meu. Você tem livre-arbítrio para muitas coisas, mas você anda onde eu entendo que você deve andar.
tem que ter humildade para entender os limites do livre-arbítrio. Quem, como Jesus perguntou uma hora dessa no Evangelho, consegue aqui aumentar 1 segundo de vida? Se Deus disser, vem, tchau. E tem gente que é acossada, perseguida, leva vários tiros e não morre. Parece até brincadeira aquela música do Luiz Gonzaga, né? O forró de Manevita. Ele diz assim: ô Senhor, eu não matei o homem não, eu dei só uns risquinhos, o caboclo era caboclo morredor, porque quem mata é Deus e quem dá a vida é Deus. Ah, vamos tirar a culpa de quem fez? Não, não é questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Por que ele não valoriza a vida? Ele tem que aprender. Viver é estar aprendendo. O sentido maior da vida é estarmos aprendendo quem nós somos, qual é o nosso papel na vida, o que é que Deus quer de nós, o que é que Ele quer nos ensinar. Todo dia nos perguntarmos, quando estiver acontecendo alguma coisa, o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer com isso? Sempre sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Antigamente tinha uma prece que a pessoa dizia assim: com Deus me sento, com Deus me deito, com Deus me levanto, não era assim? Mas não é só falar, isso tem que ser compreendido. Eu olhei hoje um vídeo de uma meninazinha, a mãe se descuidou de uma menina de talvez seus 5 anos de idade, na beira de uma BR, muito carro indo e muito carro voltando. A menina passou, uma moto pegou ela de lado e derrubou no chão. Só que do outro lado vinha um caminhão. Aí a outra moto passou do lado, a mãe correu e pegou, sem nenhum arranhão. Se a moto não tem derrubado ela tinha morrido. E a moto não derrubou porque quis. Por uma fração de segundo de nada, a moto tinha matado. Não ia ficar nada, ia ficar jogando, um carro jogando para o outro, era muito movimento. Mas Deus não quis. Quanta gente a gente vê morrer atropelado na coisa mais besta. Eu tenho um colega que essa semana vinha andando no shopping, do nada, foi almoçar no shopping, vinha andando e caiu, topou num pequeno desnível, quebrou a clavícula. E eu vinha para cá, aliás, eu vim para cá, para o centro domingo passado, e quando eu vinha passando ali a Costa Mendes, tem uma faixa de bicicleta que é mão dupla. A Costa Mendes é mão única e a faixa é mão dupla. O que o motorista costuma fazer? Olhar para o lado da mão dos carros, não é isso? Eu olhei para a mão dos carros, não vinha carro, assim, dava para passar, e eu passei, fui passando devagar. Quando eu passei, eu senti aquele movimento, eu ia levando um ciclista, atropelei um ciclista, só que eu ia devagar, ó. E eu vi o cara, ele de bicicleta, parou no meio da pista, eu parei, dei uma ré, eu vi que ele levantou. Eu ia tão devagar que o rapaz só ralou um pouquinho aqui o braço. O meu carro, um pontinho assim, é quase imperceptível. Aí eu dei uma ré, estacionei, fui falar com ele. Ele se mexeu, tudo bem, saiu lá do meio, a bicicleta estava bem. Aí estava só com arranhão, pedi desculpa e dei um dinheiro a ele se ele quisesse comprar algum metiolate, alguma coisa. Aí fiquei, encostou um cara numa moto,
Eu fiquei lá esperando um pedacinho, até que o homem da moto saiu, aí eu disse, beleza, beleza, e vim para cá. O que eu entendi daquilo? Foi um livramento. Podia ter sido uma coisa muito pior, não podia? Como é que pode? Um carro grande pega um ciclista, arrasta ele até a metade da rua e o cara só saiu com um arranhão no braço, leve. É Deus. Quanta coisa pior não poderia ter acontecido. E eu cheguei aqui no horário. Foi domingo passado. Quem está falando do Evangelho, sério, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, dizendo aqui que o trecho do texto aqui fala que a riqueza não prejudica ninguém, só que ela é um desafio muito grande, porque a pessoa se distancia de Deus, porque ela acha que as coisas só acontecem ou deixam de acontecer com ela pelas escolhas e pelo poder material que ela tem. Ela esquece que tem Deus, seja no que ela entende que é bom que acontece, seja no que ela entende que é ruim. Quando é ruim, ela quer brigar, esculhambar, matar, morder, gritar. E quando é bom, ela pensa, é porque eu estudei, é porque eu sou um bom pai, é porque eu sou não sei o quê. E Deus? Isso foi domingo. E eu disse a mim mesmo, foi um livramento. E eu estou feliz com isso, porque eu lembrei de Deus. Tem gente que eu dizia sempre assim, eu sou um cara de sorte. Aí um dia uma pessoa disse, meu filho, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Agora eu digo, não, que sorte. Toda vez que eu achar que é sorte, foi Deus. Poxa, eu dizer, terça-feira, depois desse negócio do atropelamento, que graças a Deus praticamente não deu, hein? Nada. Nem para mim, nem para o rapaz. Salvo o aprendizado, ó. Viver é aprender, estar aprendendo. E ali eu acho que a lição que Deus estava querendo me dar era essa. Renato, faz a tua parte da melhor maneira possível, mas não esquece que o teu papel é plantar, mas quem garante o resultado sou eu. Resultado é meu, não é teu não, Renato. Faça a sua parte, plante, cuide, mas vingar e dar resultado é comigo. Nesse jogo tem que depender de mim. Aí quando foi, isso a coisa que aconteceu foi domingo passado. Quando foi na terça dessa semana passada, depois do domingo, sempre pela manhã eu vou de casa, vou lá na minha mãe, ajudo a levantar meu pai, depois vou lá no meu tio, tomo uma xícara de café para conversar com ele um pouquinho. Eu estava lá sentado, um rapaz, aí a gente com o celular na mão, o outro, chegaram duas motos com pessoas querendo levar o celular. Os dois pararam assim, o outro parou e desceu. Quando desceu, ele não mostrou a arma, ele botou assim, desceu e disse, é um assalto, botando a mão. E o senhor que estava do meu lado levantou. Quando ele levantou, eu levantei também. Ele jogou o celular em cima do rapaz. Aí o celular bateu no cara e caiu. Quando ele jogou o celular, que eu estava em pé e olhei que tinha mais dois, eu fiz igual o leão da montanha, Zé. Saída pela esquerda, e corri. Ninguém sabe, né, como é que vai se portar numa situação assim. Outras vezes que aconteceu comigo, eu parei, entreguei, mas não sei se nesse dia, porque quando ele levantou, eu levantei, o outro reagiu, e eu pensei em reagir, olhei mais dois e corri. Aí, quando eu voltei, já tinha tudo acabado, rápido.
Aí eu pensei de novo. Foi outro livramento. Não aconteceu nada comigo. Só o pessoal ficar brincando que eu corro igual o Papa-Légua, sem fazer o bibi, né? Ele disse, rapaz, o cara passou que era um raio. Mas estou vivo. Bom, poderia não estar. Mas não depende de mim. Se eu botasse o si aqui, quantas coisas piores não poderiam ter acontecido? Qual é a governabilidade que eu tenho para isso? Que eu tinha. Na mesma semana, no outro dia passou no jornal, um senhor estava esperando a filha na moto, foram assaltar ele, e ele pegou na pochete, os caras mataram. E o corpo lá ainda pegaram as coisas e foram embora. Não viram isso no jornal? Por que não poderia ter sido eu? Por que não poderá ser eu em outro momento? Pode. A questão é, o que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer com isso? Eu acho que mais uma vez Deus estava me dizendo só isso. Renato, trabalha, estuda e se esforça no bem, que foi o que o Emmanuel disse para o Chico Xavier. Trabalha, estuda e se esforça no bem, mas o resultado é comigo. Deus, faça a sua parte, mas quem é o Senhor do mundo, da vida, sou eu. Não se iluda que a sua inteligência, só o seu trabalho, só o seu dinheiro, só o seu plano de saúde, só a sua previdência é que vai te ajudar. Não é. Quando você for para uma cirurgia, com médico, com plano de saúde, com tudo, a mão que vai operar é a minha. Quando dá certo. Mas nesse pequeno ato, que quem está aqui desde o começo estava ouvindo a história que eu contei do meu filho, né? Que aconteceu no começo do mês. Eu fiz um enorme agradecimento por escrito a uma equipe de um hospital de Fortaleza, porque conseguiram pela primeira vez fazer exame de sangue do meu filho sem ele se desesperar. Agradeci, compartilhei, falei, escrevi muitas linhas, agradecendo e louvando aos homens, mas em nenhuma linha eu falei do nome, da honra e da glória a Deus. Isso não é culpa, é só Deus conversando. Olha aí, meu filho, eu estou te dizendo, no começo do mês aconteceu uma coisa tão legal, você gostou tanto, eu te mandei o aviso, não foi? Não só fala de mim, entrega a tua vida e tuas vontades na minha mão. Compreende quem eu sou na vida. Faz a tua parte, mas resultado é comigo. Não esquece, eu não te esqueço. Fica comigo. Confia em mim, entrega, confia, aceita, agradece, faz tua parte. Se você está se revoltando muito, Renato, é porque você está achando que você sou eu, você não quer as minhas lições, você quer me ensinar e não é assim. Você não pode me ensinar, eu sou Deus. Você está aí para aprender. Isso é o veneno da autossuficiência, que afasta qualquer ideia de humildade da nossa cabeça. E é o que está aqui no Evangelho. A fortuna, a riqueza material é uma prova, muito maior às vezes do que a miséria. E de novo, todo mundo é rico de alguma coisa.
Não precisa ser rico demais, não. É confiar mais na matéria do que em Deus. Aí é o problema. Ele diz, a riqueza, de novo o trecho, ó, a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil. Ela é mais perigosa do que a miséria, pelos seus arrastamentos, pelas tentações que ela dá, pela fascinação que ela exerce. Ela é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Não bateu não com as histórias que eu contei? Todo dia é dia de aprender, e Deus está conversando comigo todo dia e com vocês, dizendo, pessoal, meu filho, minha filha, faz a tua parte, com toda a força, com toda a honestidade que você tem, planta, colhe, não, antes, planta, cuida e espera que o resultado é meu, para você ir colher. A parte minha é essencial, e a parte de Deus também. Ele pode fazer tudo, mas o que eu vou aprender? Se eu estou aqui para aprender, Ele me dá livre-arbítrio, trabalho, esforço, mas o resultado tem que esperar por Ele. Ou vou deixar de comer esse saco de feijão aqui porque eu vou plantar. Oh, beleza, vai plantar. Vai plantar, aí foi plantar. Oh, beleza, aguou. Oh, beleza, às vezes não vinga. Ou vocês acham que toda semente que se empurra no chão ela nasce? Hã? Ou vocês acham que toda criança que está na barriga das mães numa hora dessa vai nascer? Ah, eu escolhi, namorei, fiz tudo que é para fazer para ter um menino, plantei, cuidei, mas às vezes o menino não nasce. Depende de Deus. O pessoal até brinca. Tinha uma história, o pessoal dizia assim, no interior, o cara passou com um bode, aí o outro disse assim, compadre, tu vai para onde com esse bode, compadre? Ele disse, vou vender. Ele disse, não diga assim, compadre, diga, eu vou vender se Deus quiser. Aí ele disse, se ele não quiser, eu vendo para outro. Não é assim. Você até brinca. Não é assim? Quem já viu essa história? Não é brinca. Mas não é assim. Só vende se Deus quiser. E vende bem vendido. Mas não, a gente acha que é, sabe? Somos só nós. Nós não estamos sós, graças a Deus. Na alegria e na tristeza, é o maior casamento que a gente tem. Com quem é? Com Deus. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nós não estamos sós. E assim vai. É um dia a gente com saúde, outro dia não, um dia falando sem tosse, outro dia com tosse, pode ser que um dia não fale mais, mas sempre Deus vai estar nos ensinando que a finalidade da vida é estar sempre aprendendo. É um encaixe perfeito, gente. Planta e cuida
Mas se Deus é que vai te dar o resultado para você poder colher. Já imaginou? Quem está com calor aqui? Já teve calor? Já viu aqui em Fortaleza com mais de 35 graus? Eu nunca vi. Lá nos Estados Unidos tem lugar que está dando 48 graus. É muito quente. Já pensou se faltar chuva, faltar total? 3 anos. Quem é que manda a chuva? Quem é que conseguiu já inventar a chuva? Conhece? Sem chuva, menino, não tem comida. E antes de morrer de fome, a gente morre de sede. Morre de calor. É Deus. Mas por quê? No pouco que se tem, já acha logo que é só resultado das mãos materiais nossas. Não entende que é porque Deus permite. O que adianta? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Mas na hora, nem se lembra. Acontece uma coisa boa, ô meu filho, obrigado, todo mundo. E não diz, obrigado, meu Deus. Autossuficiência, um veneno, é um veneno, e não é lógico. Como eu disse, não tem quem faça água, não tem quem mexa nas leis da natureza. Outro dia um homem gastava 10 milhões por ano de dólares para ficar mais novo, não consegue, desistiu agora, ó bichinho. Tem. E eu estou conversando aqui, sempre digo isso, é tentando passear pelas nossas atitudes, partindo das minhas como um espelho, porque eu também, vocês estão vendo, estou igual com vocês, e eu sei que tanto faz a idade. Quando a gente tem qualquer coisinha que está bem, se sente logo autossuficiente. Era para amar a Deus sobre todas as coisas, é a coisa que a gente bota lá no fim, se bota em algum lugar, porque quando eu fui escrever uma mensagem gigante de agradecimento, fiz a mensagem, mandei para a empresa, mandei para as pessoas, e não botei ele, foi nem no começo, nem no meio, nem no fim. Teve que 2 dias depois uma pessoa ler a mensagem, ela era evangélica e disse: Renato, mas você não agradeceu a Deus. É aí a lição do Renato. Talvez nem precisasse meu filho ter adoecido, mas Deus cria aquilo ali só para mostrar: olha, Renato, você não está entendendo. Você ainda não está entendendo. Não, pai, eu entendo. Bota aí a prova que eu vou faço aqui a resposta. Essa é não. A prova é nessas coisas, é no dia a dia. É por isso que é um mundo de provas, expiações, é assim. Você está sendo esse cara o vendedor de cabrito, gaiato. E ficção isso aí. Não é real. Não existe resultado. Vou contar outra história que eu vi. Eu, quando visitei Belém, na Palestina, eu fui à Basílica da Natividade, onde Jesus Cristo, onde fizeram a igreja, onde estaria a manjedoura de Cristo. Tem a manjedoura.
e o lugar onde possivelmente Jesus nasceu. Era uma fila, muita gente tocava, chorava. E vizinho, assim, 100 metros, um quarteirão mais ou menos de distância, é a Basílica, uma capela de Nossa Senhora do Leite. Vocês sabem a história, né? Que era o recenseamento e todos os hebreus espalhados pelo mundo estavam indo para ser contados, e era lá. Tinha que voltar para o local onde tinham nascido, coisa assim. A família, onde era a origem da família, para contados. Então, todos os estabelecimentos estavam lotados, não era isso a história? Jesus estava na barriga de Maria, José com Maria foram procurar o lugar e não tinha, porque estava tudo lotado. E aí, Maria chegou às horas de ter o filho, não é isso? Não tinha onde, teve o filho no celeiro. Por isso que ele nasceu numa manjedoura. O pessoal, naquele tempo não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha avião, tudo era cavalo ou a pé. Então, para desocupar também demora. Como ela teve o filho, para aguentar a viagem voltando de Belém até Nazaré, é longe, talvez dê uns 200 quilômetros, porque Jerusalém é, como diz o Matuto, parede e meia com Belém, é vizinho, só que um é Israel, o outro é Palestina. Então, aí você tem que atravessar o deserto onde tem Jericó, aí vai, né? Cafarnaum até você chegar em Nazaré. Chão. Então, como é que José ia aguentar com Maria, com essa criança recém-nascida, um percurso desse, né? Então, dizem que os parentes deles moravam lá, nessa casa, e na casa embaixo tinha uma gruta. E dizem que Maria, a tradição católica diz, que Maria ficou com Jesus e José 40 dias, o tempo dela amamentar Jesus. Quem sabia essa história? Esse lugar chama-se a Gruta do Leite. Você bota Nossa Senhora do Leite, é Maria dando de mamar Jesus. E lá criou-se outra tradição. Muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar criaram uma peregrinação para ir lá. E tem um frei, que são os franciscanos que tomam de conta. Hoje tem uma capelazinha em cima da Gruta do Leite, de Nossa Senhora do Leite. E ele faz uma oração e entrega uns papeizinhos para a pessoa. Tipo, é um papel, só um papel, feito, fosse um pedacinho de papel, bem pequenininho. Ele diz, você reza e bota esse papel na boca. Tantos dias, ele diz lá como é. E aí é cheio de retrato. Lembra que Canidé, né? Cheio de, na Casa dos Milagres de São Francisco, lá é cheio de retrato e carta de mulher que foi e botou fé em Nossa Senhora do Leite e teve o filho. E eu estava lá e uma pessoa vai e diz assim, tem a esposa do seu primo está lutando muito para ter filho, não consegue engravidar, vamos voltar a pegar pedir o freio para abençoar e dar esse papelzinho para levar para ela, com a oração. Vamos, você tem fé? Aí quando saímos da Palestina, ela disse, mas tinha minha outra prima. Ela só se lembrou dessa menina. Voltou, entregou. Aí passou um tempo, saiu a notícia.
a menina engravidou. Aí ela mandou uma mensagem: menina, eu lembrei logo de Nossa Senhora do Leite e tal. Ela, eu estava fazendo, mas assim, a gente sentia que não acreditava muito, né? Fez. Aí quando teve a festa de revelação, eu fui conversando com a senhora e a mãe da menina é muito devota, sabe? Ela disse: pois conte essa história, que foi Nossa Senhora. Aí a menina, eu disse: não, se ela quiser ela conta. Assim, eu vi ela falando assim com uma pessoa, porque parece que eles fizeram um tratamento, né? Aí eu fiquei pensando, a história acabou não saindo, né? Aí eu pensei, eu acho que ela, no começo ela tinha muita fé no que estava fazendo, mas como ela fez tratamento em paralelo, eu acho que ela está entendendo que ela engravidou por causa do tratamento, unicamente pelo tratamento. E eu respeito, tudo bem. Mas eu fiquei pensando sobre essa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente faz qualquer tratamento, a gente acha que quem resolve é o tratamento. Mesmo a gente sabendo que milhares de pessoas gastam milhares de reais fazendo tratamento e o tratamento não dá certo. Quem conhece gente assim? Quem já viu gente fazer? Gastar e não dá certo. Mas você tem Deus e tem o tratamento, é para fazer os dois. Quando dá certo, você diz que foi quem? Deus ou o tratamento? É nada. Que conversa você pensa que é o tratamento? Porque você botou seus 30 mil, 40 mil, não sei o quê. Eu digo a maioria dos casos que eu vejo. É esse o evangelho da fortuna. Não estou dizendo para vocês, com um plano de saúde, um menino doente, você chega no hospital, aí você vê um bom atendimento, o melhor médico, não sei o quê, você agradece o médico e esquece de agradecer primeiro a Deus. Acontece. Eu estou contando um caso meu, estou contando outro caso que eu vi. Ontem eu estava numa palestra num lugar, aí falamos da gravidez da Cláudia Raia, com 50 e tantos anos, não foi? Aí um cara disse logo assim: ora, com certeza ela não disse, mas ela fez tratamento. Eu disse: mas tendo dito ou não tendo dito, tendo feito ou não tendo feito, eu quero te dizer de novo, que a grande parte dos tratamentos não dá certo. Se quem é responsável pelo resultado é Deus, bote isso na sua cabeça. Tem um outro caso, uma colega que ela era muito revoltada porque o pai dela morreu numa cirurgia de coração, que era com o maior médico do Brasil. O pai dela tinha boas condições, foi escolher o melhor médico, o melhor hospital e morreu, e ela tinha ódio ao médico. Quer dizer, na cabeça dela é como se o homem médico, tudo que ele pegasse, ele curasse. Mas não é, gente. Às vezes você vai para o melhor lugar, mas Deus tinha outra lição para te dizer. Contei aqui já o caso do meu irmão, que não tinha plano de saúde, com 37 anos, com um CA de pulmão, um aqui embaixo, um do tamanho de uma laranja, dois do tamanho de um limão. Conseguiu uma internação naquele hospital César Carlos, público, um mês fazendo os exames, cirurgia muito grande. Hoje ele já está com 50 anos, beleza. Quanta gente não bota fé porque é o SUS, porque é não sei o que, né? Ele não tinha o que? Ele tinha fé demais. E eu me lembro que antes ele vinha aqui no centro. Ele fazia um acompanhamento aqui no centro. Na véspera da cirurgia, à noite, eu me lembro demais ele me ligar.
Ele disse: Renato, eu tive um sonho, que eu tinha sido operado, e eu acordei todo suado, cara. Ele disse: pois eu acho que você foi operado. Aí no outro dia ele fez a cirurgia, tirou uma parte do pulmão, passou um tempão que fica com 2 ferros enfiados no pulmão, um grande medo do pulmão, ele secar e não voltar. Foi tudo perfeito. E eu me lembro que aqui no tratamento o Cláudio disse: não, vai ser tudo bem. E foi. Então, na minha mente, é para além dos médicos e do hospital. Mas na cabeça da gente, grande parte das vezes, a gente se confia muito mais nos médicos e no hospital e esquece que Deus está acima de todas as coisas. E eu, se fosse por querer, para cada um e cada um aqui que diz que tem fé e que ama a Deus sobre todas as coisas e que entende que o resultado está em Deus, se fosse do meu querer, eu queria dizer para vocês que seria muito bom que fosse assim. Mas o que eu tenho aprendido, todos nós vamos continuar sendo provados. Às vezes a gente está bem pertinho de Deus e às vezes não sabe nem porquê. Talvez porque está se achando poderoso, a gente fica tão distante. Às vezes a gente demora tanto para se lembrar que era Deus no começo, no meio e no fim. E é por isso que eu trouxe essas minhas histórias. Mesmo quem está falando todo dia de Deus, às vezes uma coisa mais simples, se não tiver um cabeçalho ali para começar dizendo agradecer a Deus, na hora mais simples a gente não lembra que é Deus. Quando tem um problema grande, a gente lembra de gritar, esbravejar, dizer palavrão, ao invés de dizer assim, como disse Paulo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer me dizer, Senhor, para que eu possa fazer? Porque quem tiver controle emocional 100% aqui, eu acredito que está no ponto de já desencarnar, porque já aprendeu tudo, está aqui para aprender. Seja tudo aqui, ó, eu digo, eu sou Deus, eu quero ver na hora. É na hora que tem uma raiva, você não ficar com raiva e disser: Senhor, o que queres que eu faça? Ao invés de ou ter raiva ou ficar com autopiedade, porque sou eu, comigo não dá certo, porque eu não tenho sorte, porque meu irmão tem, porque meu primo tem. Ao invés de dizer: Senhor, a vida é tua, o que é que o Senhor quer que eu faça? Me diz, fala comigo. O que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É
alegria.